Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HGLG, o maior fundo da bolsa do setor de logística, considerado um dos melhores fundos imobiliários. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a atualização dos ativos do fundo. A gente sabe que hoje o fundo conta com uma vacância elevada, quase 20%. Está ali, anunciando, inaugurando o HGLG Itupeva, tem também o HGLG Betim e outros ativos com vacância, então vou comentar sobre isso. Comentar um pouquinho aqui sobre outras atualizações do fundo e falar também sobre a emissão de cotas. O fundo aí anunciou sua emissão de cotas, a gente vai conversar sobre o valor, as datas importantes e o fator de proporção. Então vamos lá. Começando aqui, cota no valor de mercado no fechamento do relatório R$ 162,50. A cotação já caiu um pouquinho em razão da emissão, daqui a pouco eu converso sobre isso. Cota patrimonial R$ 152,58. O fundo vem pagando R$ 1,10. Já esse é o patamar de recorrência por um tempo, Vacância física 20,4%, vacância financeira 11,5%. Para quem não sabe a diferença de vacância física e financeira, tem vários vídeos meus aqui, posso deixar marcado no final para vocês, é bem simples de entender. Comentários do gestor. Então, o fundo apurou uma receita total de 32,3 milhões, R$ 1,38 por cota, o que elevou o resultado de 26 milhões, o que levou a um resultado de 26,2 milhões, ou seja, R$ 1,12 por cota. O resultado foi impactado pelo recebimento do aluguel trimestral da Volkswagen, locatário do HGLG Vinhedo, não havendo nenhum impacto nas receitas extraordinárias. Então, esse é um dos principais locatários do fundo, pessoal? A gente sabe que ele paga trimestralmente, então o fundo aqui conseguiu ainda até aumentar suas reservas. A gente vai ver daqui a pouquinho, o fundo tem um valor relevante ali em reservas, então tudo indica que ele vai conseguir manter esse patamar de R$ 1,10 por um tempo, até que os imóveis que o fundo tem sejam locados. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho aqui a atualização deles. Alguns já vão ser locados, outros ainda vão ter uma certa vacância, mas o fundo está aí caminhando para resolver essas questões. Então aqui a aprovação da nona emissão de cotas. Eu já deixei aqui separado para a gente o fato relevante, fica mais fácil da gente analisar essa emissão. Então aqui o fundo anunciou a emissão de cotas, o valor total de 1,5 bilhão, então é um valor muito grande. Lembrando que o fundo está fazendo essa emissão para comprar os ativos do GTLG. Quem não estiver entendendo o que está acontecendo, como vai acontecer essa aquisição, perdão, eu fiz vídeo aqui específico comentando, inclusive, dos ativos do GTLG, são bons ativos, comentando ali sobre a ocupação, tem uma certa vacância, enfim, é tudo. Eu tenho um vídeo onde eu detalho tudo isso, então fica mais fácil. Então aqui eu vou me ater só à emissão, ok? Então essa emissão de 1,5 bilhão, gigantesca, vai ter aqui o percentual de 2,10% de custos, ou seja, vai dar R$ 3,20. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, mas já diminuiu. Antigamente a gente via aqui custo unitário de distribuição na casa de 3,5%, 4%. Daria aqui quase R$ 6 só de custos, então já melhorou. Tá? O valor então da emissão vai ser de R$ 155,70. Esse vai ser o valor que o cotista que for subscrever nessa emissão vai pagar por cota, tá? Considerando aqui, então, o fundo fez no valor patrimonial, mais o custo de 2,10%, que dá ali os R$ 3,20 que a gente viu. A emissão é de 1,5 bilhão e ela ainda poderá ser aumentada para uma quantidade que não exceda 25%, ou seja, mais 375 milhões, obviamente caso haja demanda. Lembrando, pessoal, que aqui então vai ter a emissão, vai ter aqui a subscrição dos cotistas, enfim, todo mundo que quiser aumentar sua posição no fundo. Para adquirir lá o GTLG, o fundo vai fazer aquele mecanismo de pagar com cotas. Então, não necessariamente ele vai captar 1,5 bilhão. Se ele captar, ok. Senão, ele vai pagar através de cotas. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa aquele like, isso ajuda demais no canal. E se inscreva, beleza? Então, aqui, fator de proporção, 0,41. Então, aproximadamente, para ficar mais fácil, a cada 10 cotas que você tem direito a subscrever mais 4. Tá? Sempre arredonda para baixo. Então, só pegar também o número de cotas que cada investidor tiver e multiplicar aqui por 0,41. Se quiser multiplicar pelo número todo, está aqui para quem quiser, mas essa é a proporção. Tá? As datas importantes que a gente tem que se atentar aqui para a emissão são as seguintes.
Então, o início aqui do direito de preferência, ele vai do dia 22 até o dia 1º. Então, basicamente, essa semana que vai começar agora, que tem que ir lá na sua corretora ou no seu e-mail, enfim, cada corretora de uma forma, e exercer o seu direito de preferência. A liquidação vai ser no dia 2. Fiquem atentos, porque as corretoras elas pedem para que o dinheiro esteja na conta, algumas um dia antes, outras no dia da liquidação, mas na parte da manhã. Então, se programem quanto a isso. Depois aqui a gente tem o período de sobras, a liquidação vai se dar ali dia 16/6 das sobras, depois o fundo pode manter aqui aberto para tentar, enfim, investidores profissionais e tudo mais, tem 6 meses para encerrar a emissão de cotas. Então é isso. Para quem quiser saber mais sobre o destino desse dinheiro, eu recomendo realmente o vídeo do HGLG. Tem até aqui um estudo de viabilidade, mas aqui é um material um pouquinho mais denso e eu já fiz um vídeo sobre isso lá no GTLG. Realmente vai ficar muito interessante para o fundo se ele conseguir captar uma parcela relevante em valores mesmo, fazer o pagamento lá da dívida, parte da dívida do GTLG, pagar o restante com cotas e ainda ficar com dinheiro em caixa. Esse seria o melhor cenário para o HGLG, que vai se tornando um monstro da bolsa, né? Bom, vamos voltar aqui para o relatório gerencial, que agora a gente vai ver sobre os ativos e os inquilinos. Então, avanço nas tratativas de locação e expansão dos imóveis. HGLG Itupeva, G200, HGLG Betim, HGLG São José dos Campos e HGLG Washington Luiz. Então, já vamos direto para essa parte. No mês de abril, não tivemos alteração na vacância física do fundo, que permanece em 20,4%. Recebemos a notificação de rescisão antecipada de um locatário do G1 no Parque Torino, que ocupa aproximadamente 15,6 mil metros quadrados e deverá deixar o imóvel até final de maio. Estamos em tratativas para a saída do inquilino e a discussão da multa de sua rescisão. Em paralelo, há tratativas para a alocação do espaço para outra empresa, que já é locatário do empreendimento. Isso facilita, né, pessoal? Se ela já é locatária ali, às vezes ela quer um espaço maior, então ela consegue ocupar muito rápido. Isso seria muito bom para o fundo, para não aumentar mais ainda a vacância, né? HGLG Itupeva G200. Estamos evoluindo com a negociação do contrato para 50% do galpão, com previsão de assinatura dentro deste semestre, então até mês que vem. Já o interessado na alocação dos outros 50% recuou na negociação, sendo que tal interessado está revendo o processo de ocupação e timing de sua operação. Então ele pulou fora, mas tudo bem, você já tem um imóvel com 50% alocado praticamente ali na sua inauguração, está uma quantidade boa e o fundo deve trabalhar isso no restante do ano. A ocupação de metade da BL é atualmente disponível até o final do primeiro semestre. Então, interessante aqui, o HGLG e Itupeva, eles estão resolvendo a situação. HGLG Betim, estamos em fase de minuta de contrato para a locação de 2 módulos, totalizando aproximadamente 12 mil metros quadrados. E assim que tivermos novidade, traremos no próximo relatório gerencial. Então, tranquilo aqui, esse aqui, pelo visto, já vai se resolver no próximo mês. Por fim, o HGLG São José dos Campos. Estamos trabalhando na negociação da expansão de um locatário que ocupa 546 metros e deverá expandir para uma ocupação total de 1.300. Então, bem legal quando a expansão assim, por vezes o fundo consegue um valor até mais interessante. Também a locação ela é feita muito rápida, né? O inquilino já está lá, ele simplesmente quer uma área maior. Além disso, estamos em fase de minuta contratual da alocação de mais 2.765 metros para uma indústria, sendo que a previsão de assinatura do contrato está para o final do primeiro semestre. Então, o fundo também deve resolver essa situação aí entre maio e junho. Bem legal, né? Por fim, o HGLG Washington Luiz, estamos em processo de assinatura de expansão de um locatário do setor logístico, que ocupa 1.902 metros e deverá expandir mais 536. O aditivo está previsto para ser assinado em maio e terá sua vigência retroativa ao mês de abril, aqui acho que é 23, né, senão não faria sentido, dado que eles já estão utilizando o espaço. Então, pessoal, eu vejo muitos aí cotistas, investidores no geral, falando a vacância do HGLG está muito alta. Realmente, ela está muito alta, mas tem que considerar que eles inauguraram um ativo, então a vacância saltou. Mas aqui a gente consegue ver que o fundo está endereçando todos esses problemas em todos os ativos. Se ele conseguisse locar aqui rapidamente 100% do Itupeva G200, seria fantástico. Um inquilino pulou fora, tudo bem, mas ele já loca 50 e tem só mais uma vacância ali de 50 para trabalhar. Só é modo de dizer, obviamente, mas assim, vocês entenderam. Inaugurou, já alocou 50% e deve ter demanda, tá?
Então vamos continuar aqui. Parte técnica, eles estão aqui falando sobre o HGLG Betim, então um novo projeto de instalações elétricas do imóvel, adequações hidráulicas, de combate a incêndio. Esses itens encontram-se em fase de análise e orçamento. Por que eu quis destacar isso aqui? Quem tem aí um tempinho a mais de bolsa, vai lembrar de outros fundos imobiliários, aí eu não vou citar, mas que não fizeram as manutenções devidas nos imóveis, enfim, isso acontece em vários FIIs, na verdade. E aí o investidor ele só vai ter noção que seu patrimônio ele foi ali mal preservado no final, provavelmente, de um contrato. Então, muitos fundos eles se baseiam ali naquele inquilino e num bom contrato e não fazem ali as reparações, a manutenção devida no imóvel. Quando esse contrato acaba, e aí você vai para o mercado, você vai ver que aquele imóvel ficou defasado, ficou antigo, ficou mal preservado, tem problemas. Então, o valor do aluguel vai ser muito mais baixo, ou você vai ter que gastar um valor muito alto para poder ali, reparar esse imóvel para fazer uma nova locação. Então, eu sempre valorizo as gestoras que fazem esse tipo de manutenção, informam esse tipo de manutenção no relatório gerencial. Então tem aí vários fundos imobiliários, vocês sabem, aqui os maiores eu sempre trago no canal, e alguns falam disso, outros não, mas tem alguns outros fundos ali, os fundos mais obscuros, que muita gente gosta, por sinal, mas tem que ficar atento a isso. Fica a dica aí, pessoal. Bom, seguindo, no imóvel Master Labs foi contratada a execução de impermeabilização da laje do bloco C, necessário para a manutenção da conservação do empreendimento. Galpão Vinhedo, aqui as obras de adequação de acessibilidade seguem em andamento, então bem legal, né? E será realizada a adequação da rede de esgoto do empreendimento para a conexão com a rede pública. Hoje o imóvel opera uma ETE, Estação de Tratamento de Esgoto Interna, e o projeto de ligação com a rede pública foi aprovado recentemente pela concessionária responsável. Pessoal, isso aqui é muito importante. É, muita gente sabe, outras pessoas não sabem. Eu sou advogado, trabalho um caso desse que eu tenho agora. Obviamente não é um caso de um fundo imobiliário, mas são algumas casas, elas não estão ligadas na rede de esgoto. Eles também têm ali uma estação de tratamento própria, né? Uma fossa séptica, e os imóveis, eles têm laudos, tá? Que eles valem de 25 a 30% a menos por não estar ligado ali na rede de esgoto pública. Obviamente, fundo imobiliário é um outro contexto, mas conseguir fazer essa ligação valoriza o imóvel, principalmente o imóvel grande, né, como esse. Então, muito interessante esse movimento, tá? Obviamente, isso aqui não depende só do fundo, depende da concessionária responsável, a prefeitura, dependendo da localização do Ministério Público. Então, é algo um pouco mais complicado, mas que bom que o fundo está endereçando essa situação. No complexo HGLG Itupeva, as obras de terraplanagem e drenagem, já na fase 2, já haviam sido concluídas em março, e a conclusão final do balanço financeiro da obra continua em análise, conforme será detalhado na seção de obras e desenvolvimentos. Pessoal, eu fiz aqui um vídeo do relatório anual do HGLG, onde ele falou ali os principais, não seria riscos a palavra, os principais desafios do fundo. Tá? Então, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o HGLG Itupeva, principalmente Galpão G300 e 400, que é sobre isso aqui que ele está falando, eu recomendo esse vídeo. Lá eu destrinchei bastante essa questão. Bom, aqui, composição de resultado. A gente vê a despesa operacional mais alta que mês passado, muito provavelmente por essas manutenções aqui, tá? Então, aqui, obviamente, nesse momento a gente vai ver como um gasto, mas no longo prazo é um investimento, porque é manutenção, reparo, preservação do patrimônio, então é importante. Então, a gente vê uma linha de despesas mais alta nesse mês, mas ok, o fundo conseguiu ali manter o patamar de recorrência. A gente consegue ver aqui que o fundo conseguiu aumentar um centavinho ainda das suas reservas. Então, o fundo aí tem tudo para conseguir passar por esse período de vacância mais alto, mantendo R$ 1,10. E quem sabe no segundo semestre o fundo consiga aumentar ou fazer aquela distribuição no final lá de dezembro extraordinária. Tá? Para o primeiro semestre, eu acho que eles vão cumprir os 95%, não vão extrapolar muito mais do que isso não. Pessoal, o vídeo já ficou mais longo do que eu queria. É isso, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam. Lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!